Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente o convite de estar aqui com vocês no início deste ano sacerdotal, e tenho certeza que um retiro sobre o tema do sacerdócio no início do ano sacerdotal é aquilo que nós mais precisamos. E eu acho que isso vai fazer também muito bem a mim. É interessante isso, e certamente vocês como padres já fizeram essa experiência, que quando a gente dá a palavra de Deus para os outros, nós estamos dando para nós também. E essa é a grande verdade do ministério sacerdotal. Essa é a nota, digamos assim, da santificação do sacerdote. Muita gente se pergunta por que é que Deus me quis padre? E a razão é muito simples. O pessoal diz, Deus me quer padre porque se eu não fosse padre, o que é que seria do povo de Deus? Não, nada disso. Deus me quer padre porque esse é o caminho que Ele escolheu para eu salvar a minha alma. Para eu me salvar. Então a primeira realidade que a gente precisa se lembrar é exatamente isso, que o padre é um homem com a alma em perigo. E nós vamos nos lembrar disto o tempo todo durante esse retiro. E é isso que nos faz bem espiritualmente. Bom, mas vamos começar pelo começo. Eu vou me apresentar, mas eu vou me apresentar durante a palestra. E já vou dizer para vocês como é que eu vou fazer isso. Não vou pregar a mim mesmo, não. Não é isso. Mas é que nós estamos no início do ano sacerdotal e o Papa Bento XVI disse que ele proclamava esse ano sacerdotal tomando a ocasião dos 150 anos, o sesquicentenário do falecimento de São João Maria Vianney. E essa proclamação do ano sacerdotal com uma finalidade muito clara, era fazer com que os padres retomassem a tensão. Vejam a expressão que o Papa usa quando ele explicou a realidade do ano sacerdotal para a congregação do clero. Ele disse, para que os padres voltassem a uma tensão espiritual. O que é isso, tensão espiritual? Tensão espiritual é saber que nós estamos assim. Onde é que eu estou? E o que é que eu sou chamado a ser? Qual é o meu chamado? E é muito importante a gente se dar conta disso, que isto é uma tensão espiritual, porque aqui a gente parte de uma verdade a respeito do ser humano. O que é o chamado? O que é uma vocação? O chamado é o nosso verdadeiro ser. Não é? Por que aqui o chamado é o verdadeiro ser? Porque é aquilo que Deus pensou quando me pensou.
Estamos de acordo? Vocação é isso. Quantas e quantas vezes nós como padres, né, desde a época do seminarista, meditamos aquela passagem de Jeremias, né? Me chamastes desde o ventre de minha mãe, me formastes. Então, Deus, quando nos pensou, já nos pensou chamando para alguma coisa. Existe um Criador. Esse Criador sonhou conosco. Agora, nós estamos de um jeito que nós não somos. O que é que eu sou e onde é que eu estou? Essa é a tensão da vida espiritual. E o ano sacerdotal tem como finalidade principal convidar os padres a mais uma vez retomar esta tensão. Aos padres, nós, sacerdotes, nos darmos conta de que este jeito como nós estamos não é o que nós somos. Ou seja, nós somos seres excêntricos. Nós estamos fora do nosso centro. Nós estamos desequilibrados. Nós precisamos voltar para o ser. O lugar onde eu estou hoje, como pessoa, como ser humano, não é aquilo que eu sou de verdade. Existe algo de inverdade na minha vida. Então, as duas palestras de hoje, nós gostaríamos de ver essas duas realidades de forma bem clara. Nós gostaríamos de, na primeira palestra, ver onde é que nós estamos. E depois, numa segunda palestra, ver o que é que nós somos chamados a ser. Em palavras assim, bem simples, a primeira palestra é um grande exame de consciência. E a segunda palestra é a teologia do sacerdócio. O que é que nós somos? Onde é que nós estamos e o que é que nós somos? Essas são as duas palestras de hoje. Muito simples, mas nos coloca na tensão, na dinâmica do ano sacerdotal. Papa Bento XVI quer convidar os padres a entrarem novamente numa tensão. Quando a gente fala de tensão, biograficamente falando, nós estamos falando de drama, de conflitos de liberdade. Nós estamos falando de luta interior. Nós estamos falando de transformação interior. Estamos falando de agonia. Né? Agon, em grego, é isso. Luta. Nós precisamos lutar. Nós precisamos voltar a lutar. O Papa nos convida a isto. Então, esta é a finalidade do ano sacerdotal. A figura de São João Maria Vianney, cujo Sesc centenário de falecimento nós celebramos, é uma figura ilustrativa. É a ocasião. Mas não é a razão de ser do ano sacerdotal. A razão de ser do ano sacerdotal é muito clara. A igreja atual está em crise e a crise atual da igreja é uma crise do clero. A igreja está em crise, mas se vocês forem ver, se a gente for ver, o povo é bom. Os problemas estão sempre no clero. Os problemas somos sempre nós. Então, vamos fazer um pouco esse exame de consciência nós juntos. E como é que eu vou fazer esse exame de consciência com vocês? Primeira coisa, eu gostaria de fazer o exame de consciência meu. Né? Se você quiser usar a linguagem que o pessoal geralmente usa na renovação carismática, quer dizer que eu vou dar o meu testemunho, você pode usar essa linguagem se quiser. Né? O que eu vou fazer é um exame de consciência, eu vou olhar, colocar a minha vida diante de Deus, debaixo da luz, e eu gostaria de fazer isso por duas razões. Primeiro, razão principal, porque fazendo isso, quem sabe eu estou estimulando você a fazer a mesma coisa sobre a sua vida, e no tempo de silêncio nós vamos fazer isso. Vamos parar e colocar toda a nossa vida debaixo da luz de Deus. E a segunda coisa pela qual eu vou fazer isso, é uma coisa muito prática. É que a maior parte de vocês me conhecem através do mito chamado televisão.
E a televisão cria um mito. E certamente a maior parte de vocês, portanto, não me conhecem. O que vocês têm é uma imagem daquilo que ouviram falar, ou daquilo que viram na televisão. E se nunca ouviram falar de mim, e se nunca me viram na televisão, melhor ainda. Né? Porque aí você vai conhecer a pessoa de carne e osso. Por quê? Porque, infelizmente, claro, na televisão não dá para a gente apresentar quem a gente é o tempo todo. Né? As pessoas criam uma imagem que nem sempre corresponde ao real. Então eu gostaria de primeiro me apresentar para que vocês vejam que eu não sou um personagem. Por quê? Porque se vocês não souberem quem é esse sujeito que está falando para vocês, vai ser muito difícil depois vocês se abrirem para ouvir qualquer coisa que eu vou dizer. A gente primeiro tem que se conhecer. Então eu não sou melhor do que vocês. Somos todos pecadores. Vamos nos colocar debaixo da luz de Deus. Essa é a primeira palestra, é o exame de consciência. Bom, quem não me conhece, eu me chamo Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior. O Júnior diz que o meu Paulo Ricardo não é do cantor pop, né? O meu Paulo Ricardo é do meu pai. Meu pai se chama também Paulo Ricardo de Azevedo. Eu sou nascido em Recife, Pernambuco. Nasci em Recife em 1967, por isso eu tenho 42 anos de idade, dos quais 17 de sacerdócio. Meus pais se transferiram para Cuiabá em 1979, eu tinha 11 anos de idade quando nós fomos para Cuiabá. E pertenço ao clero da Arquidiocese de Cuiabá. Eu não sou padre da Canção Nova. Eu sou um padre que fala na Canção Nova, de vez em quando. Mas eu não sou da Canção Nova. Eu sou padre diocesano, sempre fui padre diocesano, sempre pertenci a um só clero, o clero da Arquidiocese de Cuiabá, onde moram os meus pais. Então, a minha história vocacional é muito simples. É a história de um menino que morava numa cidade e entrou no clero dessa cidade. Ponto. Né? É simplesmente isso. Agora, o que é que eu gostaria de colocar para vocês? A primeira coisa, a grande verdade, que é difícil da gente aceitar, porque nós somos orgulhosos. A primeira verdade é que nós somos amados por Deus, sonhados por Deus, pensados por Deus. Vocês sabem, eu nasci em Recife, meus pais eram muito pobres. Meu pai tinha sido irmão marista, por isso eu cresci vendo foto do meu pai de batina. Foi irmão marista, foi seminarista desde pequeno, depois irmão marista, professo, ficou 1 ano e saiu. Foi voto temporário. O voto expirou, ele saiu, tranquilo. Só que ele saiu do seminário marista com a roupa do corpo, como religioso, e um dinheiro no bolso para comprar passagem, e ele não sabia para onde é que ele ia comprar passagem. Por quê? Porque o pai dele já tinha falecido, o pai dele faleceu no dia da primeira comunhão dele, e a mãe também tinha falecido, a mãe dele faleceu no dia do nascimento dele. Por isso, órfão de pai e de mãe, criado por uma tia, que ele chamava de mamãe, e que eu chamei de vovó. Meu pai saiu do seminário com a roupa do couro e dinheiro sem saber para onde ia. Terminou que ele foi para a casa de uns tios que moravam em Maceió. Ele saiu de Recife, foi para Maceió e morou no sótão de uma padaria, onde ele acordava de madrugada para contar pão. E assim ele pagava o aluguel de morar no sótão. Ele sempre foi muito dinâmico,
trabalhou, conheceu minha mãe, os dois se casaram e foram morar em Recife, numa kitnet. Tiveram a primeira filha, minha irmã mais velha, ela é 1 ano mais velha do que eu. Eu só não posso dizer que ela é 1 ano mais velha do que eu, porque ela fica com raiva de mim. Porque todo mundo me vê careca, acabado, etc. E fica pensando, você é mais velha do que isso aí? Mas estou dizendo isso para só vocês entenderem a pobreza na qual eles viviam. Era um kitnet, sala e banheiro, cozinha. A sala era a cozinha, tudo. Moravam em Recife. Um dia meu pai chega em casa. Minha mãe diz, Paulo, está na hora de comprar pão. Meu pai desceu a escadaria do apartamento chorando, porque não tinha dinheiro para comprar pão. Naquele dia ele vendeu o relógio para comprar pão. Bom, com uma criança pequena e nesse estado de miséria, vocês compreendem que uma segunda gravidez não é uma boa notícia. Eu nasci como uma má notícia. Eu fui uma má notícia. Minha mãe ficou grávida, ficou muito triste por estar grávida, não estava contra de sustentar um filho, agora tinha 2. Mas por graça e misericórdia de Deus, uma noite a minha mãe teve um sonho. Não sei se você é cético de não acreditar em sonhos, mas eu acredito neles. Minha mãe teve um sonho e viu nesse sonho a minha avó falecida, a mãe do meu pai, aquela que faleceu no dia do parto do meu pai. Minha avó falecida olhou para ela e disse, Rejane, não fique triste não. Esta é a única chance que você vai ter de ter um filho homem. E aquela má notícia se transformou numa boa notícia. O fato é que eu nasci. Depois de mim veio mais uma menina e aí fechou a fábrica. Nós somos somente 3. 2 meninas e eu. E eu vim ao mundo assim. Não planejado. Não sonhado pelos meus pais humanos. Mas com a certeza de ter sido sonhado por Deus. Estou dizendo isso não porque eu sou especial. Estou dizendo isso porque isso é verdade também a seu respeito. Estou dizendo isso para que você enxergue e você veja que você também foi planejado por Deus, embora possa ter sido um desastre. Embora você possa ter sido um acidente de percurso. Não interessa como você foi concebido. Se foi num descuido, se foi num estupro, se foi uma mãe que estava namorando, mãe solteira, não interessa. Deus sonhou com você. Então essa é a primeira verdade a nosso respeito. Deus me sonhou. E eu tenho certeza que quando Ele me sonhou, Padre. Quando eu era pequeno, nós íamos à missa. Eu pertencia à paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem, lá em Boa Viagem, Recife. E a praia é muito bonita. A igreja é uma igrejinha pequena, interessante. Eu fiquei 30 anos sem ir a Recife. Apareci lá 30 anos depois. Eu saí em 79, voltei esse ano, 2009, início de 2009. Voltei lá esse ano para ver a igrejinha onde eu ia à missa quando era pequeno, né? 2 decepções. Primeiro, a igreja que eu pensava que era enorme era uma igrejinha. Porque eu era pequeno, né? Tudo era grande. Chego lá e vejo que era pequena. Depois, eu sempre tinha na minha mente uma imagem de Jesus no altar principal, assim. Fui lá ver, era São José.
Com 11 anos de idade eu não sabia que era São José. Para mim era Jesus ali no altar principal. Mas tudo bem. E eu olhava para o padre com 7 anos. Fiz primeira comunhão com 7 anos. Então, antes da primeira comunhão, então certamente as primeiras lembranças são com 5, 6, 7 anos. Eu olhava para o padre, o Monsenhor, que era pároco, lá na Boa Viagem, celebrando, embora nós estivéssemos logo depois do concílio, né, ali com a missa de Paulo VI, etc. E tal, ele celebrava até direitinho, celebrava de casula, tudo muito adequado. A única estripulia que ele fazia é que ele chamava a criançada para vir para o altar, né? Enchia o altar de crianças ali ao redor do altar, e eu ficava ali, olhando para ele celebrar, com o meu missalzinho na mão, missal ainda de Pio V, porque minha avó colocava o missal na minha mão, se vai à missa tem que levar o missal. Então eu levava o missal. Vá perguntar para o padre onde é que está a missa do dia. Não tinha missa do dia. Não tinha missa do dia naquele missal. Mas tudo bem, eu levava lá e segurava o missal. E olhava para o padre. E eu queria ser igual a ele. A minha vocação nasceu, como provavelmente nasceu a vocação de 90% de vocês. Eu quis ser padre porque era bonito. Porque era bonito ser padre. Uma vocação estética. Eu simplesmente achei que era bonito. Era bonito ser assim. Me dava um medo danado porque eu olhava para aquela igreja enorme, que eu descobri que depois que era pequena, e ficava pensando, meu Deus, morar ali dentro. Deve ser cheio de morcego, cheio de coisa, morar sozinho. A solidão me apavorava. E eu devo dizer que ainda hoje me apavora. Eu tenho muito medo de ser sozinho. Mas o altar me atraía. Eu queria fazer aquilo. Eu queria celebrar a missa. Recebi a primeira comunhão e então ganhei o meu missalzinho de verdade, um pequeno missal de capa dura, com o texto da missa de Paulo VI, e eu celebrava como certamente muitos de vocês. Eu fui uma dessas tantas crianças que brincou de missa. Eu também brinquei de missa. Arranjava as coxas lá de casa, fazia os paramentos, celebrava a missa, minha irmã assistia a missa. Biscoito, que suco. E assim ia. E assim, para resumir a história, fui para Cuiabá. Em Cuiabá estudei no Colégio Salesiano. No Colégio Salesiano tinha um padre extraordinário, fantástico, santo. Padre José Cravacore. Ver aquele homem no pátio, com a liturgia das horas na mão, aquele volume azul, oração do tempo presente, né? Ver aquele homem no pátio com o breviário na mão, fazendo assistência e rezando. Um dia eu fui nas Paulinas, comprei a oração do tempo presente. Com 12 anos de idade, cheguei no escritório do Padre José e disse, me ensine a rezar isso aqui. Ele disse, não, meu filho, está muito cedo. Olha, não me faça perder dinheiro. Eu já comprei. Me ensine. Com 12 anos eu comecei a rezar a liturgia das horas. Estou dizendo isso para dizer a vocês que eu sempre fui um menininho comportadinho. E eu vou dizer onde é que está o meu pecado. Porque até aqui parece quase vida de santo, né? Mas vou dizer, eu vou confessar meu pecado. Estou dizendo tudo isso para preparar o contexto do meu pecado. O meu pecado é que a minha vocação começou estética e não queria sair da estética. Ou seja, minha vocação começou porque eu queria
ser daquele jeito que eu achava bonito, mas o tempo foi passando e eu não amadureci essa vocação. Eu queria continuar sendo importante, bonito, admirado. E assim eu fui construindo um padre de pano. Um padre de pano quer dizer o seguinte: o que é que era bonito? Não, bonita a batina. É bonito a casula. É bonito o clérigman. E eu fui pensando então em ser importante. No final do meu último ano de segundo grau, eu morei nos Estados Unidos, em Michigan. Conto essa história porque foi importante para mim, porque antes disso eu queria ser salesiano, queria ser igual ao Padre José. Quando eu fui para Michigan, conheci o que ia ser padre diocesano, porque em Cuiabá nós não tínhamos tradição de padre diocesano. Para vocês terem ideia, o clero de Cuiabá, nós somos 25 padres diocesanos encardinados, eu sou o quarto mais velho. Na prática, o terceiro mais velho, porque tem um que está residindo fora. E provavelmente não vai voltar. Então, eu sou o terceiro padre mais velho. Todos os outros foram meus alunos. Eu sou reitor do seminário há 13 anos. Na formação, há 16 anos. Então, nós não tínhamos tradição de clero diocesano. Está entendendo? Lá era terra de missão, eram todos religiosos, todo mundo era religioso. A nossa diocese é muito antiga, ela é tão antiga quanto São Paulo. Tá? A bula que criou São Paulo e Mariana, criou também Goiás e Cuiabá. Então, a nossa diocese é muito antiga. Durante o tempo do Império nós tivemos padres diocesanos, mas depois veio a República, os diocesanos sumiram, vieram os religiosos, nós tivemos todo o século XX praticamente de religiosos. Bom, fui para os Estados Unidos e lá eu descobri o que era ser diocesano. Vi aqueles padres americanos que celebravam a liturgia de Paulo VI de forma adequada, né? Aquela liturgia muito caprichada, e eu, vocação estética, né? Achava bonito aquilo. Então eu entrei e mergulhei nessa realidade da liturgia. Lá nos Estados Unidos, vim para o Brasil já querendo ser diocesano. Eu quero ser assim. Eu quero ser daquele jeito. Nos Estados Unidos também eu conheci a renovação carismática. Só para vocês terem ideia, na época eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16 anos. Conheci a renovação carismática, nunca pertenci realmente à renovação carismática, mas sempre me dei muito bem com a renovação carismática. Convivi sempre muito bem com a renovação carismática. Né? Sempre achei que a minha espiritualidade era mais litúrgica. Por isso, descambei mais para o lado dos padres da igreja, espiritualidade mais, né, pascal, essa coisa do movimento litúrgico, liturgia, etc, etc. Mas nunca tive dificuldade com a renovação, né, com essa coisa, exercício de carismas, etc. Nunca tive nenhuma dificuldade. Bom, fui para Cuiabá, voltei para Cuiabá, entrei no seminário de Campo Grande e o seminário da Teologia da Libertação. Mas eu, que sempre fui conservador, essa sempre foi minha doença, né? Eu acho que é a virtude, mas tudo bem, se você quiser chamar de doença, chame. Sempre fui bastante conservador e sem medo de sê-lo. Não tradicionalista, você está entendendo, né? Conservador. Coisa boa a gente conserva, a gente não joga fora. Bom, o que aconteceu? Fui para o seminário de Campo Grande, grande batalha, na época, Frei Leonardo Boff foi condenado, toda aquela confusão, né? Vieram as instruções a respeito da teologia da libertação e eu fiquei do lado do Papa, evidente, desde o início. Do lado do Papa, grande sofrimento, uma certa perseguição. Fui para a teologia eu fui no Pio Brasileiro. Lá no Pio Brasileiro, Dom Eugênio Salles, na época, era considerado a besta fera, que tinha sido responsável pela condenação do Leonardo Boff.
Os padres do Pio Brasileiro não tinha nenhum de clégima. Nenhum. Zero. Nenhum. Até o Dom Augusto Zini, que na época era padre, Monsenhor Zini, né? Trabalhava na secretaria, na Congregação dos Bispos. Ele era hospedado no Pio Brasileiro, ele chegava na portaria do colégio, tirava a lingueta do clégima, desabotoava a camisa e entrava sem, porque ele sabia que ia ser comido vivo. Eu, vocação estética, né? Quando fui para lá como seminarista, tinha um decreto do cardeal Ugo Poletti, de 1982, que dizia que seminarista, a partir da admissão, precisava usar clégima. E eu o que é que fiz? Obedeci. Colégio inteiro de padres sem clégima, o seminarista de clégima no refeitório, sentava do lado de Dom Eugênio. Por duas razões. Por virtude e por safadeza. A virtude é porque eu sabia que aquilo era certo. A safadeza é porque eu era carreirista. Eu queria ser bispo. E a coisa era muito essa. Eu queria ser bispo. E aqui começa a minha história de pecado. Porque, gente, seja o que for que você faça na vida, saiba, tudo o que você faz, tudo, existe sempre um filho de Deus e um filho da mãe dentro de você. Tudo que você faz. Pregar retiro para o clero. Vai lá, Padre Paulo Ricardo, pregar retiro para o clero. O filho de Deus quer o quê? Quer a minha conversão e a conversão de vocês. E o filho da mãe? O filho da mãe quer se exibir, quer dizer que é importante, que é inteligente, entendeu? É o pavão, metido a besta. Está entendendo? Tudo o que a gente faz tem sempre o filho de Deus e o filho da mãe. A pergunta é, quem é que está mandando? Quem que está conduzindo? O fato é que eu queria ser bispo. Na época da filosofia, quando eu estava ainda lá em Campo Grande, no seminário, Teologia e Libertação, etc., mandei fazer minha batina preta, que era proibida no seminário. Proibido usar batina, mas eu usava nas férias, para liturgia, né? Mandei fazer minha batina preta. Em casa, eu me trancava no quarto, celebrava missa, né? Ensaiava missa, porque liturgia para mim era tudo. Mas eu não ensaiava missa como padre. Eu queria ser bispo. Então eu fiz uma mitra de papelão. Eu era seminarista na filosofia, hein? Não era mais uma criança. Já estava na filosofia. Uma mitra de papelão, me olhava no espelho. E eu lia aqueles livros do Morris West, né? Advogado do Diabo, Sandálias do Pescador, Fantoches de Deus. Eu imaginava aquelas sagas no Vaticano, aquelas coisas, né? Aquela politicagem, carreira, cardeais lutando, e o Papa, etc. Então, claro, eu não queria ser bispinho. Queria ser bispão, entendeu? Chegar a cardeal, ser importante. Trabalhar no Vaticano. Então, dentro de mim sempre houve essa tentação. Sempre houve o Filho de Deus, sempre houve o Filho da Mãe. Fui ordenado padre por pura misericórdia de Deus. Deus sabe que eu não merecia ser ordenado. Fui ordenado padre em 1992 pelo Papa João Paulo II, na Basílica de São Pedro, como bom carreirista. E eu era um carreiristazinho até competente, sabe? Na minha ordenação, vejam bem, ordenação, eu estava acabando de ser padre. Na minha ordenação, eu já recebi carta de 5 cardeais e 30 bispos. Está entendendo? Tinha entrada no Vaticano, tudo, etc. Chegava lá no Pio Brasileiro, você vai perguntar hoje, pergunta para o padre, né, Padre Pastor, que era o diretor de estudos à época. Padre Pastor, quando ouve falar do meu nome, a primeira coisa que ele diz,
O Paulo não saía do Vaticano, só faltava dormir lá. E era verdade. Fui diácono durante 2 anos antes de ser ordenado padre, e os 2 anos que eu fui diácono, eu estava todos os domingos na missa do Cabido de São Pedro, aprendendo liturgia com o cardeal Virgílio Noé, né, que era o arcipreste do Cabido, foi cerimoniário de Paulo VI, para quem não sabe quem é o Virgílio Noé. Então o meu amor pela liturgia só aumentou. E ali, o Filho de Deus e o Filho da Mãe, né? O Filho de Deus aprendia a liturgia, aprendia a amar a liturgia, aprendia a ser de Deus. E o Filho da Mãe ia fazendo carreira, ué, porque, imagina, né? Cardeal ali, conhecido. Nesses 2 anos, então, por causa da competência em liturgia, eu fui diácono muitas vezes do Papa. Eu tenho uma maçaroca de fotos assim com João Paulo II. Durante aqueles 2 anos. Durante aqueles 2 anos também eu pude prestar serviço para a doutrina da fé, conhecer pessoalmente o cardeal Ratzinger. Eu o conheço, é evidente que ele não me conhece, né? Estão entendendo? Mas eu pude prestar serviço, estar junto na congregação, participar da tradução de documentos. Fui eu, o odiado censor do catecismo da Igreja Católica. Lembra quando foi publicado o catecismo? Nunca que saía a tradução portuguesa? A culpa era minha, né? Foi lançado o catecismo em 92 e no Brasil só foi publicado em 93, 1 ano de demora. Por quê? Porque o Paulo Ricardo estava segurando a tradução, porque está cheio de erro, né? Erro teológico, erro de tradução, erro de português, erro de tudo. Muito bem. Então, para dizer que estava tudo pronto para eu ser alguma coisa no Vaticano. Até que chegou a hora de voltar para casa. Em 1993, com 1 ano de padre, eu tinha que voltar. E Monsenhor Piero Marini, mestre de cerimônias do Papa, tinha necessidade de um auxiliar no departamento das celebrações do Papa. E ele então disse, peça a seu bispo para ficar. O Filho de Deus e o Filho da Mãe entraram em conflito. Minha diocese não tinha padres. Bom, terminou que os dois fizeram um acordo. Não foi conversão, foi um acordo. É o seguinte, eu volto para Cuiabá, fico um tempinho lá, dou enganada, né? Pago o feijão que eu comi no seminário e volto para o Vaticano. Quando eu voltei para Cuiabá, no final de 1993, eu logo vi que ali era o meu lugar e não no Vaticano. Que aquele povo é extraordinário. O povo de Deus, vocês sabem, cativa a gente, né? O povo de Deus nos seduz. E Deus, quando quer converter a gente, ele atrai por vínculos humanos. A nossa vocação é sempre assim. A gente sempre entra no seminário. Entrar no seminário foi a nossa decisão certa, mas a gente sempre entra pela razão errada. Entendeu? É sempre assim. Deus nos pega pela razão errada. Depois ele joga a isca, né? Você come a minhoca, mas tem um anzol lá dentro, né? Deus te seduz com o povo. Depois você vê que o povo também vai malhar você e te trair, apunhar para as costas, etc. Mas ele te seduz. Deus respeita muito a nossa fraqueza e vai nos seduzindo. Fui para Cuiabá, comecei a trabalhar na formação, também no seminário de Campo Grande, um pouco em Campo Grande, um pouco em Cuiabá. Fui reitor interino do seminário interdiocesano, que eram 14 dioceses. E aqui começaram as minhas tragédias. Por quê? Porque Deus, quando quer converter um padre, ele faz loucuras. Quando ele quer converter um padre. Aconteceu que eu tive que mandar para fora uma série de seminaristas, não vou entrar em detalhes, senão a conversa fica muito comprida. E comecei a ser caluniado por isso. Mexi na caixa de marimbondo, né?
são todos solidários. E os que ficaram no seminário começaram a me caluniar. E aí, Deus mexeu na ferida do carreirista. O que é que um carreirista tem de mais precioso? O nome dele, né? O nome. Então aconteceu, gente, que em 1997, estou resumindo a conversa, senão nós vamos... Né? Em 1997, eu já estava em Cuiabá, de volta, já tinha acontecido todas as tragédias de Campo Grande, a calúnia continuava. Janeiro de 1997, eu sempre digo que 97 é o ano da minha conversão. Eu já tinha 5 anos de padre. Eu digo para os meus seminaristas, olha, vocês se convertam agora que vocês são seminaristas, porque é muito feio a gente dizer para os outros que só se converteu depois de padre. Alguns de vocês me conheceram no ano da minha conversão, quando eu preguei um retiro no seminário São José. Né? Quem que estava no São José em 97? Né? Então, alguns de vocês me conheceram nessa época, pregando retiro no seminário São José. Vocês estão entendendo agora por que é que eu chorei tanto naquele retiro? Né? Por que é que eu chorava naquele retiro? Eu chorava naquele retiro porque eu estava sofrendo. Sofrendo. É interessante, depois que eu terminei o retiro, o Monsenhor Elia Volpe me chamou e disse, Paulo, você deve estar sofrendo muito, não é? Eu disse, por que, Monsenhor? Está estampado na minha cara? Ele disse, não. Mas é porque o azeite sai da azeitona esmagada. E você foi muito ungido nesse retiro. Nunca tivemos um retiro assim. Você deve estar sofrendo muito. E de fato estava. Em janeiro daquele ano, estava eu, no meu quarto, lá no seminário, chorando, rezando, e me perguntando, meu Deus, por que isso? Por que é que eu estava sendo caluniado e a minha carreira estava sendo destruída? Por que é que os seminaristas que eu amava estavam deixando o seminário escandalizados com as calúnias que estavam falando sobre mim? Seminaristas que eu amava estavam deixando o seminário escandalizados. Pessoal, falando, descendo a língua mesmo. Vocês sabem que fofoca no clero é uma beleza, né? Coisa que vocês nunca viram falar, né? Calúnia e fofoca no clero não existe, né? Inveja clerical também não tem. Só na lua que tem essas coisas, né? Pois bem. Eu sofrendo e chorando no meu quarto, era janeiro de 97. Eu me lembrei, me perguntava, meu Deus, por que isso? Aí me lembrei que naqueles dias eu tinha recebido uma rosa, assim, de graça, de um ex-seminarista. Um ex-seminarista veio e me deu uma rosa. Eu sofrendo com essa história de saída de seminarista, o cara veio e me deu uma rosa e me disse, meu Deus, o que quer dizer essa rosa? Eu abri a Bíblia e caí na passagem de Eclesiástico. Filhos santos, florescei como a rosa plantada na beira da água. Não se pergunte por que isso, nem por que aquilo. Para Deus, tudo terá sua resposta a seu tempo. Mais claro do que isso está difícil, né? Mas eu estava carreirista demais. O filho da mãe estava muito grande e o filho de Deus estava muito pequenininho. Aquilo me comoveu. Olha, Deus ouviu minha oração. Há quantos anos eu não abri a Bíblia assim para ouvir uma palavra de Deus, está entendendo? Há quantos anos eu não acreditava mais naquilo? Há quantos anos eu pensava, não, Deus fala na teologia, no estudo sério, né? Na tradição, na liturgia. Negócio de abrir Bíblia. Isso é bibliomancia, né? Abri a Bíblia, Deus foi e falou. Aí, como naquele tempo
Eu estava em Cuiabá, o pessoal da Renovação sabia que eu tinha simpatia pela Renovação, eu era o único padre que tinha simpatia pela Renovação, me chamaram para rezar. 2 senhoras, uma estava com câncer no seio e ela queria que eu rezasse por ela. Dia 31 de janeiro de 1997, dia de São João Bosco, uma sexta-feira. Pode olhar no calendário que foi isso mesmo. Nós estávamos em jejum. Eu rezei pela senhora, depois contei a história da Rosa e contei a história da abertura da Bíblia, a passagem que Deus me deu. Elas ficaram entusiasmadas e disseram, vamos, padre, vamos rezar pelo Senhor. Impuseram as mãos em mim. Quando impuseram as mãos em mim, uma delas disse assim, padre, eu vi que o Senhor estava caminhando em espinhos e que Nossa Senhora não permitia que os espinhos furassem seus pés. E nos seus pés surgiu um buquê de rosas brancas, e o vento do Espírito Santo batia, e essas rosas se multiplicavam, e a interpretação é que seu sofrimento fará os seminaristas se multiplicarem, e serão puros como rosas brancas. E eu olhei para a cara da senhora e pensei comigo mesmo, não tive coragem de dizer, mas pensei, a senhora tem uma imaginação muito fértil. Primeiro porque a rosa que eu ganhei foi vermelha, tem nada de rosa branca, não tinha falado a cor para ela. Segundo, porque carismático imagina tudo o que quer, não é verdade? Você conhece carismático, sabe como é, né? Eu já tinha contado a história para ela, não acreditei. Digo para vocês com tranquilidade, não acreditei. Mas, ela no final me deu uma novena de Santa Teresinha. E disse assim, padre, o senhor recebeu uma rosa, rosa é Santa Teresinha, agora o senhor vai fazer uma novena em agradecimento a Santa Teresinha. Esse santinho aqui é em italiano, ele não me serve, o senhor fica com ele e o senhor reza. Eu estava me preparando para a missa naquele mesmo dia, 31 de janeiro, à tarde, estava lá eu, na Catedral de Cuiabá, eu era reitor do seminário menor, vigário da catedral, auxiliava na catedral, estava lá rezando a liturgia das horas. Eu sempre tenho que dizer para vocês, gente, que eu estou falando da minha conversão, mas é conversão assim. Eu sempre fui um rapazinho certinho, entendeu? Entende o problema? É que o rapazinho certinho acha que não precisa converter. E, no entanto, o rapazinho certinho, muitas vezes, é exatamente o sujeito que mais precisa de conversão. Porque o filho da mãe está se colocando no lugar de Deus, vaidoso. E era a minha situação. E, aliás, ainda é a minha situação. Porque o filho da mãe ainda está aqui dentro, tá? Nossa vida, meu irmão, é um duelo. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Diária. Não pense que parou, não. Bom, lá estava eu rezando a liturgia das horas. Quando terminou a liturgia das horas, preparando para a missa ia ser às 18h30, no meu escritório, lá na catedral, rezando. Terminou. Ele disse, tem a história da novena, né? Sem muita fé. Peguei aquela novena, disse, vamos obedecer a mulher, né? Peguei a noveninha, sem muita devoção, rezei a noveninha de Santa Teresinha, porque, vamos dizer muito claramente, eu achava Santa Teresinha ridícula. Eu achava ridícula, gente. Porque, vejam só, esse negócio, você lê Santa Teresinha, é negócio de florzinha, porque o passarinho e a águia, porque o passarinhozinho e a águia, meu reizinho, não sei o quê. Eu olhava para aquele negócio e disse, isso não é coisa para homem. Eu não vou me meter numa espiritualidade dessa, de florzinha. Que isso não é coisa de homem. Minha espiritualidade é litúrgica. Minha espiritualidade são os padres da igreja. Eu não vou agora me meter com o devocionismo de Santa Teresinha. Entendeu? Eu era de espiritualidade de nobre estirpe. Né? Não ia agora me meter com devocionismo. Bom, mas eu fiz a bendita da novena. Quando eu terminei de recitar a novena, coloquei
o santinho dentro do breviário e fechei, bate a minha porta. Eu digo, entre. Entra uma menina da Canção Nova com uma rosa branca na mão. Ela me entregou a rosa. Eu disse, o que é isso? Ela olhou para mim e disse, ué, é uma rosa, você não está vendo? Gente, quando Deus quer converter um padre, Ele faz loucuras. Está entendendo? Tudo bem. Comecei a ver que a coisa era séria. E que eu precisava rezar mais. Rezar a liturgia eu rezava, mas eu precisava rezar. Entendeu? Eu precisava realmente falar com Deus. Voltar a falar com Deus. E falar com Deus aqui significava que Deus estava querendo me falar. Eu falava com Ele o tempo todo, mas já fazia anos que eu não ouvia Deus. Está entendendo? Eu falava com Deus, eu era um radiotransmissor, o tempo todo falando com Deus. Mas eu não queria saber de ouvir Deus. Porque o racionalismo tinha tomado conta. E eu tinha dito, não, Deus não fala. Deus falou na Bíblia, antigamente, etc e tal. Pois bem. Como bom carreirista, eu continuava com as minhas aderências no Vaticano. E eu fazia parte da equipe que preparava o Dia Mundial da Juventude. Já tinha ido ao Dia Mundial da Juventude em Denver. Já tinha ido ao Dia Mundial da Juventude em Manila, nas Filipinas. Tinha ido ao... Não, isso foi depois. Então, em 97, veio o Dia Mundial da Juventude em Paris. Fui lá, agosto de 97. Estamos pulando de janeiro para agosto. Em agosto de 97, estava eu em Paris. O bispo auxiliar de Lisieux, Monsenhor Guy Gaucher, fez uma palestra a respeito da teologia de Santa Teresinha. E aquela palestra, para mim, foi a virada fundamental. Por quê? Porque o homem conseguiu mostrar teologicamente que Santa Teresinha é um gênio espiritual e teológico debaixo de uma montanha daquele mau gosto que eu considerava as rosinhas e os passarinhos, etc e tal, que era o gosto da época dela, né? Mas que a mulher conseguiu antecipar com mais de meio século o Vaticano II, em muitas intuições teológicas. No meio de uma França jansenista, Santa Teresinha convidava as pessoas a confiarem no amor de Deus e na misericórdia. A frase que mais me marcou, uma das frases que ela falou para as suas irmãs quando ela estava na enfermaria, ela disse: se eu tivesse cometido todos os crimes do mundo, você imagina só, todos os pecados do mundo, de pecado de Judas, de Hitler, de tudo num saco só. Se eu tivesse cometido todos os crimes do mundo, eu continuaria com a mesma confiança. Porque esta multidão de ofensas não é senão uma gota d'água no braseiro ardente do amor de Deus. Você imagina, já viu um braseiro ardente? Cai aquela gota d'água, às vezes a gota nem toca. Está tão quente que já só de se aproximar, no meio do ar, a gota já faz assim, e some. Todos os crimes diante do amor de Deus não são nada. Aquilo me tocou profundamente, eu fiquei apaixonado por Santa Teresinha, e aí eu disse para Monsenhor Gaucher, infelizmente eu não posso ir a Lisieux. Meu Deus, que pena. Agora que eu estou vendo a bobagem que eu fiz, agora já estou com passagem comprada, está acabando o tempo, eu tenho que ir embora para casa. Ele disse, você não precisa ir a Lisieux. Teresinha veio a Paris. A urna com as relíquias dela, né? A famosa Caisse du Brésil, né? A urna do Brasil, está aqui em Paris, na igreja Santa Maria da Vitória, que era a igreja que Santa Teresinha gostava muito. Ah, eu enlouqueci.
Aí eu fui lá, celebrei missa, joguei pétala na urna de Santa Teresinha. Fiz tudo o que tinha direito. E no final do Dia Mundial da Juventude, o Papa anunciou que em outubro ele iria declarar Teresinha doutora da Igreja, porque era o ano de centenário da morte de Santa Teresinha. Aí eu falei para uma amiga minha que trabalha no Vaticano, Carmen Aparicio, uma espanhola, eu disse, Carmen, você tem que ir lá. Você tem que ir a essa missa por mim, contei toda a história para ela. Ela disse, tudo bem, eu vou. Quando ela foi à missa em outubro, a missa de declaração do doutorado de Santa Teresinha, a mulher quase desmaiou. Por quê? Porque o Papa declarou Santa Teresinha doutor da Igreja. E depois, em ação de graças, entrou um grupo de religiosos para jogar pétalas na urna de Santa Teresinha, que foi para Roma. Ô mulher andarilha, né? Depois de morta, resolveu andar o mundo inteiro. Jogar pétalas na urna e no crucifixo, como ela costumava fazer. E enquanto esses religiosos jogavam pétalas na urna dela, o coral cantava uma música com um versículo bíblico. Sabe que versículo? Filhos santos, florescei como a rosa plantada na beira da água. O versículo que ela tinha me dado em janeiro daquele ano. Estava sendo cantado em outubro no Vaticano. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isto? Para dizer que nós, padres, somos amados por Deus. Mas nós precisamos nos dar conta de que não é porque nós estamos comportadinhos que nós não precisamos de conversão. Vejam, meus irmãos, eu tenho 42 anos de idade, eu nunca tive uma relação sexual propriamente dita. Mas não foi por virtude, não. Foi por covardia. Porque eu nunca tive coragem. Eu sempre fui um menininho comportadinho. De manga comprida, calça social, com a liturgia das horas, desde os 12 anos de idade, liturgia das horas debaixo do braço. E, no entanto, debaixo desse monumento de pano, existia uma impiedade fundamental. É que eu queria ser padre, mas eu não queria Deus. Eu queria a mim mesmo. Eu queria o meu sucesso. Eu queria a minha carreira. Eu queria a minha realização humana. E em 97, Deus me colocou diante do fato, diante da calúnia, da cruz que tinha que ser abraçada, problemas na minha família, problemas no seminário, diante da cruz meu castelo caiu, o pequeno carreirista se arruinou. Diante daquilo tudo, Deus estava me dizendo, não vale a pena ser padre sem Deus. O padre é um homem com a alma em perigo. Você é chamado a ser de Deus. E sendo de Deus, você levará os outros a Deus. Se oferecendo em sacrifício a Deus, você levará os outros a Deus. O padre não é um homem. Eu repito isso constantemente para os meus seminaristas. O padre não é um homem, o padre é o sacrifício de um homem. É um homem que se entregou. O negócio, gente, é que a gente se entrega e depois quer pegar de volta. A gente sai de casa com os melhores ideais. Eu vou ser padre, eu vou ser santo, eu vou ser um padre direito.
Nós, quando saímos de casa para entrar no seminário, nós saímos com os melhores ideais. O problema é que a gente vai esquecendo quem a gente é de verdade. A gente vai esquecendo o que é que nós somos chamados a ser. E se nós não vivermos esta tensão, a contínua insatisfação por aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós somos chamados a ser, se nós não vivermos esta tensão, nós não estaremos verdadeiramente num caminho espiritual. Eu digo que 97 é o meu ano de conversão, não porque eu esteja convertido. Porque eu não cheguei lá. 97 é o ano da minha conversão, porque é o ano que eu mudei de direção. Está entendendo? Eu não cheguei lá. Vocês sabem muito bem o quanto a nossa vida é de quedas contínuas. Quantas e quantas vezes eu me envergonho na sacristia. Eu paramentado para celebrar a missa, fecho os olhos e penso, se eu tivesse vergonha na cara, eu não estava aqui. Porque eu não mereço celebrar a missa. Quantas vezes? É um sentimento quase diário. Mas aí, pelo povo de Deus, a gente diz, não, o povo não pode ficar sem missa. Senhor, tem misericórdia de mim. E recebe. E a gente sobe no altar. O Papa, com esse ano sacerdotal, quer que nós padres voltemos à atenção espiritual. De saber que nós somos chamados. Nós somos chamados a ser dele. É isso que quer dizer a doutrina escolástica do caráter indelével, do qual já falavam os santos padres. O que é caráter indelével? Caráter é a marca de ferro que se colocavam nos escravos antigamente. Os caracteres, a marca do dono, a ferro quente, era marcado na pele do escravo, do jeito que se marcava boi até pouco tempo, né? Agora nem boi tem mais isso, né? Boi agora estão colocando uns brincos no boi para identificar de quem que é. Mas é um caráter indelével, quer dizer que é uma marca que não sai mais. Atesta a fidelidade de Deus. Deus diz, tu és meu. Só que nós só seremos dele se nós nos fizermos dele. Eu não sei quem foi o filho de Satanás que inventou, e isso está virando moda aqui no Brasil, que bispo e padre não precisa de conversão. Você vê a atitude de alguns bispos e padres, né? Por exemplo, você vai criticar alguma coisa, alguma atitude de bispo, alguma atitude de padre, você, escuta, como que você ousa fazer isso? O que quer dizer ousa, meu irmão? Um bispo e um padre é um homem com a alma em perigo. Nós podemos, sim, salvar muitos e, nesse processo, nos perdermos. Está entendendo? Nós podemos nos perder. Não porque Deus é um Deus severo, mas é porque nós somos sem vergonha. Deus é misericórdia. Deus é compaixão. Deus é amor. Mas são duas coisas infinitas. A misericórdia de Deus e a sem vergonhice do homem. Jesus, quando pregou com ira santa, ele não pregou contra as prostitutas. Ele não pregou contra os publicanos.
Ele pregou contra uma raça de gente boazinha e comportada como nós, padres, os fariseus. Ele disse, raça de víboras, sepulcros caiados. Por quê? Porque é exatamente a nossa atitude de gente comportada que torna vã a misericórdia de Deus. Porque a gente acha que nós somos os salvadores. E a gente esquece que também nós precisamos ser salvos. Meu irmão, neste primeiro exame de consciência, eu gostaria que você, junto comigo, que nós tomássemos posse de uma verdade. A verdade é a seguinte. Resumir toda essa história comprida aqui. Se for por nosso mérito, o lugar que nós merecemos, que Padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior merece, chama-se inferno. Agora Deus me quer no céu. E por graça infinita da sua misericórdia, do mesmo jeito que por misericórdia Ele me fez padre, se Deus quiser e Ele quer, eu entrarei no céu. Por pura misericórdia. Um dia nós iremos chegar diante do trono de Deus para dizer, Senhor, está aqui a minha túnica. Não está branca não. Mas lava com teu sangue e tem piedade. Deixa eu entrar. Por misericórdia. Vamos pedir desculpa pelo estrago que a gente fez no sacerdócio dele. Vamos pedir desculpa do estrago que a gente fez na igreja dele. E vamos entrar no céu. Gente, eu não estou dizendo que a gente só faz porcaria. Não estou dizendo isso. Você está entendendo? Nós fazemos muita coisa boa. Só que dentro de nós existe sempre, agora mesmo, nesse momento que eu estou falando aqui com você, em mim existe em ação 2 princípios. Em mim, eu, esta pessoa concreta, real, biográfica aqui, carne e osso. Não estou falando de uma teoria. Agora, em mim, existe em ação o Filho de Deus guiado pelo Espírito Santo e o filho da mãe, entendeu? Eu digo filho da mãe porque está sendo gravado, está entendendo? Mas você está entendendo o que é que eu quero dizer com filho da mãe, né? Você põe lá o palavrão no lugarzinho correto. Porque minha mãe é uma santa, mas eu sou um, entendeu? Então, dentro de nós, existe em ação essas 2 realidades. Sempre. E enquanto o mundo for mundo, vai existir. E enquanto nós respirarmos, vai existir, entendeu? Porque essa luta, esse duelo vai deixar de acontecer quando a gente morrer. Nós somos um campo de batalha. Nós somos um campo de batalha. Então, o que é que eu gostaria que vocês fizessem nessa manhã? Para que de tarde nós estivéssemos prontos para a segunda palestra. Um grande exame de consciência. Colocar sua vida toda debaixo do olhar de Deus. E ver o quanto nós temos em nós um Filho de Deus bondoso, obediente, e em nós também um filho da mãe que quer transformar tudo em vaidade, tudo em eu em primeiro lugar. Eu no lugar de Deus. Eu no lugar de Deus. Isso está em mim. Gente, não vale a pena ser padre sem conversão. Não vale a pena ser padre sem ser de Deus. Não vale a pena ser padre sem mudança de vida. O ano sacerdotal proclamado pelo Papa, é para nos colocar nesta tensão outra vez.
Grande misericórdia de Deus, grande miséria do homem. Esqueça uma das duas coisas que você desequilibrou. Grande misericórdia, entraremos no céu. Grande miséria, merecemos o inferno. Essa é a tensão na qual nós precisamos viver. Que a meditação seja frutuosa. Me desculpem se por acaso falei excessivamente de mim, mas acho que falando da minha vida e me expondo, isso talvez ajude você a se expor também ao olhar de Deus.